A paz de Yahvé, o soberano Deus, Criador dos céus e da terra, para todos. O 25º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Ezequiel, capítulo 48. Estas, pois, são as tribos relacionadas nome por nome. Dan receberá uma porção desde o extremo norte, ao longo do caminho de Elon, até a entrada de Lebo Amate, fortaleza de Amate, Azar, Inã, junto ao território norte de Damasco, de frente a Amate, com os seus limites, estendendo-se do oriente o lado leste até o ocidente, o lado oeste se receberá, a Zé receberá uma porção que margerá o território de Dan, desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Naftali receberá uma porção junto ao território de Azer, desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Manassés receberá uma porção, esta margerá o território de Naftali, desde o leste até o oeste. Efraim receberá uma porção junto ao território de Manassés, desde a fronteira oriental até seus limites ocidentais. Ruben receberá uma porção que margerá o território de Efraim do leste a oeste. Judá receberá uma porção junto ao território de Ruben, desde a fronteira a leste até os seus limites a oeste. A porção dada aos sacerdotes, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar, para respeitar um ao outro, amar um ao outro, compreender, falar bem um do outro, não maltratar, não discutirem, não brigarem. Cada um com as suas terras, cada um no seu lugar, junto ao território de Judá, desde a fronteira oriental a oeste, até seus limites ocidentais a leste. Será a porção que dareis como oferta sagrada. Medirá
25.000 canas, ou varas de medir. São isto, 12,5 km de largura, e o seu comprimento de leste a oeste equivalerá a uma das porções tribais, e o templo será restabelecido. Ao mesmo tempo, o templo será restaurado, restabelecido ou construído no centro desta terra, o templo de Yahvé, o soberano Deus. Portanto, a porção sagrada de terra que oferecereis a Yahvé, o Eterno, abrangerá 12,5 km de comprimentos e 5 km de largura, porque Yahvé, o soberano Deus, sempre quis e sempre estará no meio do seu povo, para livrar e protegê-los. Enquanto obedeceres, então o Senhor nosso Deus estará em nosso meio. Se desobedecer, não está. Estamos sozinhos. Esta será a porção sagrada e outorgada aos sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte e 5 km de largura ao ocidente, 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento ao sul, e o santuário estará posicionado no meio dessa terra. O santuário do Altíssimo estará erguido, posicionado no meio de vocês. Esta parte das terras será destinada aos sacerdotes consagrados dentre os filhos e descendentes de Zadok. Os zadoquitas que demonstraram lealdade, fidelidade, respeito em me servir e não se desviaram, como fizeram os levitas, quando os israelitas todos se afastaram de mim. Essas terras serão um presente especial para os sacerdotes, uma porção sagrada da terra, uma herança santíssima, margeando o território dos levitas.
No entanto, os levitas também receberão uma área de 12 quilômetros e meio de comprimento e 5 quilômetros de largura. Seu comprimento totalizará 12 quilômetros e meio e a sua largura 5 quilômetros. Eles não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa terra sagrada, nem transferirão a posse de qualquer lote para ninguém, porquanto essa terra é santa para Yahvé, o Senhor. Obedeçam, obedeçam. A área restante dos quilômetros e meio de largura e 12 quilômetros e meio de comprimento será para o uso comum da cidade, para habitações e para pastagem. A cidade será estabelecida no meio dessas terras, e estas serão as suas medidas. O seu limite ao norte terá 4.500 réguas ou varas de medir, encovados longos, isto é, 2.250 metros. A fronteira do sul, 2.250 metros. O lado leste, 2.250 metros. E o lado oeste, 2.250 metros. Portanto, façam tudo como eu ordeno, como o Senhor Deus, nosso Deus, ordena, como Ele manda. Façam tudo como Ele quer, perfeitamente. A cidade terá uma área livre equivalente a 250 varas, isto é, 125 metros ao norte e 125 metros ao sul, 125 metros a leste, 125 metros ao leste e 125 metros a oeste, destinadas à formação de pastos para os animais de vocês, para eles comerem bem, serem bons animais, gordos, saudáveis, porque Yahvé, o soberano, Ele cuida de você e dos seus animais. O restante das terras, ao longo da porção sagrada, será de 5 quilômetros. No lado leste, e 5 quilômetros no lado oeste. Suas colheitas fornecerão alimento aos trabalhadores da cidade. E os que servem à cidade, seus trabalhadores, dentre todas as tribos de Israel.
o cultivarão. A área ofertada inteira era 1 quadrado de terras medindo 25.000 varas, isto é, 12,5 km de cada lado. E, portanto, uma dádiva sagrada. É, portanto, uma dádiva sagrada. E assim a deveis preservar. As terras que sobrarem e ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade serão de propriedade do príncipe e rei. Elas se estenderão em direção ao oriente, a leste, a partir dos 12,5 km da porção sagrada e seguirão até a fronteira oriental e em direção ao ocidente, a oeste, na direção do território ocidental. Essas duas áreas paralelas ao comprimento das porções das tribos serão de propriedade do príncipe e rei, e a porção sagrada e o santuário do templo do Altíssimo ficarão no centro delas. Isso quer dizer no meio, não é de lado, é no meio. Porque o Altíssimo Soberano, ele quer estar sempre no seu meio, não de lado, mas no seu meio. A propriedade dos levitas e a da cidade estarão no meio do que pertence ao príncipe e rei, entre a fronteira de Judá e os limites de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim receberá uma porção e esta se estenderá do lado oriental, que os limites ocidentais Simeão receberá uma porção que seguirá margeando o território de Benjamim, desde sua fronteira a leste até o oeste. Issacar receberá uma porção, esta margerá o território de Simeão, da fronteira oriental até seus limites no ocidente. Zebulon receberá uma porção e seguirá margeando o território de Issacar, desde seus limites orientais até sua fronteira ocidental. Gade receberá uma porção junto ao território de Zebulon e seguirá da sua fronteira oriental
até seus limites no ocidente. Os limites de Gade ao sul vão desde Tamar, Palmeiras no sul, até as águas de Merivote, Cádiz, Cádiz, Meriba, Cádiz, isto é, Oásis de Cádiz, e depois ao longo de Uate, Arish, o ribeiro do Egito, até chegar ao grande mar, o Mediterrâneo. Estas são, pois, as terras que repartires as tribos de Israel como herança. E servirão essas as suas propriedades, palavra do Senhor Yahvé. O Senhor, assim sendo assim estas serão as cidades, observando pelo lado norte. A medida total deverá ser de 4.500 covados longos, isto é, 2.250 metros de comprimentos. E os portões da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Os portões, 12 tribos, 12 portões, 12 apóstolos, aleluia. E os portões da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Os 3 portões do lado norte se chamarão Porta de Ruben, Porta de Judá e a Porta de Levi, respectivamente, olhando para o lado oriental a leste, que também tem 2.250 metros de comprimentos. Haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimentos, haverá outros 3 portões que receberão os seguintes nomes: Simeão, Issacar e Zebulon, respectivamente, no lado do ocidente a oeste, que igualmente aos demais possui 2.250 metros de comprimentos. Haverá também 3 grandes portas, a de Gade, a de Azer e a de Naphtali. A distância total ao redor da cidade será equivalente a 18.000 covados longos, isto é, 9 quilômetros e
Daquele dia em diante, o nome da cidade será Iave Chamar, isto é, o Senhor está aqui. Aleluia, glória a Deus. E agora, meus queridos amados, fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.